A decisão para a construção da represa Guarapiranga começou bem longe de Santo Amaro e foi uma consequência direta da chegada da energia elétrica aqui na cidade de São Paulo. No finalzinho do século XIX, o governo brasileiro organizou uma concorrência internacional para a concessão dos serviços de geração e distribuição de energia elétrica. A empresa vencedora foi a Light, uma empresa canadense que começou suas operações aqui no Brasil em 1899. O primeiro grande empreendimento da Light em terras paulistas foi a construção de uma usina hidrelétrica aqui no Rio Tietê. Essa usina, ela foi instalada na cidade de Santana de Parnaíba, que fica a pouco mais de 20 quilômetros desse ponto onde eu estou agora. A usina hidrelétrica de Santana de Parnaíba foi concluída em 1901 com uma potência instalada de 2 megawatts. Essa potência foi sendo ampliada gradativamente até atingir 12,8 megawatts em 1912. Esse volume de energias mal conseguiria suprir as necessidades de um bairro da cidade nos dias de hoje, mas naqueles velhos tempos isso era bastante energia elétrica. Para se entender corretamente a importância da chegada da energia elétrica aqui na cidade de São Paulo, nós precisamos entender o contexto histórico daquela época. Esse aqui é o pátio do colégio, o sítio histórico mais importante da cidade de São Paulo. Em 25 de janeiro de 1554, um grupo de padres jesuítas liderados por Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundou aqui um colégio e uma capela para a catequização dos índios. Essa estrutura se transformou no embrião da cidade de São Paulo. Nos 300 anos seguintes, até meados do século XIX, a cidade de São Paulo continuou paupérrima, não passando de uma cidadezinha pequena perdida no alto da Serra do Mar. Um exemplo dessa precariedade foi o censo demográfico de 1860, que encontrou apenas 30 mil habitantes vivendo aqui na área central da cidade e nas vilas vizinhas. Os rumos da história, tanto da província quanto da cidade de São Paulo, sofreriam uma mudança brusca com a chegada da cultura desse grão aqui, o café. O consumo de café se popularizou muito entre europeus e americanos a partir da segunda metade do século XVIII. A primeira exportação brasileira de café conhecida foi feita em 1779, com uma carga de pouco mais de 1 tonelada de café saindo do porto do Rio de Janeiro. Pouco mais de 20 anos depois, esse volume já superava a marca de 1.000 toneladas. O café chegou ao Brasil por volta de 1720, com as primeiras mudas plantadas em Belém. Do Pará, a cultura foi se espalhando por todo o Brasil até chegar na região sudeste por volta de 1760. Os primeiros cafezais paulistas foram plantados no Vale do Paraíba em meados do século XIX, se espalhando gradualmente para o oeste paulista. Durante muito tempo, o transporte das sacas era feito por meio de tropas de burros. Com o grande aumento da produção, foi preciso melhorar a infraestrutura de transporte e a opção escolhida foi o transporte ferroviário. Fazendeiros e banqueiros se associaram e passaram a construir ferrovias por todo o interior do estado de São Paulo. Uma das mais importantes é essa daqui, a ferrovia Santos-Jundiaí, que permitiu o escoamento do café das zonas produtoras para exportação pelo Porto de Santos.
A cidade de São Paulo fica exatamente no meio do caminho e se beneficiou e muito dessa posição geográfica. A mais importante estação ferroviária de São Paulo é a Estação da Luz. No passado, a Estação da Luz era o ponto de encontro de fazendeiros, imigrantes, mercadores, vendedores de café e todo tipo de gente. Atualmente ela faz parte da rede de estações do Sistema Metropolitano de Trens aqui de São Paulo. O edifício atual, onde fica a Estação da Luz, foi concluído em 1901 e é um marco dos tempos da opulência e da riqueza do café. A riqueza gerada pelo café e a eletricidade formaram a base da transformação de São Paulo na maior metrópole do Brasil. Entretanto, no caminho desse progresso havia um grande problema: o próprio rio Tietê. Os volumes de água no rio oscilavam muito ao longo do ano, prejudicando o funcionamento da usina hidrelétrica de Santana de Parnaíba. Estudos técnicos feitos por engenheiros da Light indicaram que a melhor solução para o problema seria a construção de uma grande represa dentro da área da bacia hidrográfica do rio Tietê. Essa represa acumularia água nos meses de chuva, liberando gradualmente nos meses de seca. Isso manteria tanto os caudais quanto a produção de energia elétrica da usina de Santana de Parnaíba estáveis. E é assim que começa a história da Guarapiranga.